Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, participantes do primeiro Seminário Nacional de Educação à Distância da Escola de Governança Pública do Estado do Pará. Meu nome é Everton Viesba, eu sou professor e um dos líderes da Rede Internacional Movimentos Docentes. E estou aqui a convite do professor Reinan Abreu, professor também, e que atua aí na EGPA, para falar um pouquinho sobre a Rede Internacional Movimentos Docentes, sobre as nossas atividades que se referem aí à educação à distância. Eu vou subir aqui a minha apresentação para a gente poder começar aqui esta atividade. Prontinho, acredito que vocês já estejam vendo. Então, a minha fala, ela está aqui envolvida na Rede Internacional Movimentos Docentes, qualidade e compromisso com a educação. Eu aproveito também para poder aqui agradecer e pedir desculpas também devido à ausência da professora Marilena Rosalém. Ela estaria aqui conosco hoje, mas infelizmente, devido a conflitos da agenda, né, da própria rede Movimentos Docentes e também das atividades lá na Unifesp, a gente precisou aí nos dividir para conseguir dar conta dessa agenda de final de ano aí. Antes de falar um pouquinho da rede, vou falar rapidinho aqui um pouquinho sobre a minha formação, logo na sequência a gente entra aí no histórico do que é hoje a Rede Movimentos Docentes, de como ela se constituiu. Então, eu tenho graduação em Gestão Ambiental e licenciatura em Ciências Biológicas, tenho algumas pós-graduações em nível de especialização em Educação Ambiental, Sustentabilidade, e nos últimos anos eu tenho me especializado em Formação Docente e Educação à Distância. As minhas pesquisas últimas têm se baseado principalmente em redes de colaboração em comunidades de aprendizagem. Tenho mestrado em ensino de ciências com foco em educação para a sustentabilidade e somando essas formações acadêmicas e todos os projetos desenvolvidos, nós temos aí um pouco mais de 10 anos de docência, gestão de projetos e pessoas e atuação como professor formador. Aqui embaixo vocês têm acesso ao logo do PECMA, o programa que eu cursei, e também o da Unifesp, né, a minha casa hoje, onde eu desenvolvo os projetos com a professora Marilena, e do outro canto vocês têm aí os principais projetos e formações que a gente tem desenvolvido ao longo de 2023, alguns desses idealizados por mim e pela professora Marilena, como o programa EAD em Foco, o Children's Talk e a Expo Science Health. Né? Esses três eu trouxe com destaque para vocês justamente porque a Escola de Governança Pública do Estado do Pará tem desenvolvido uma forte parceria conosco para participação e divulgação desses eventos. Né? Já já a gente vai falar um pouquinho sobre essas atividades também. Bom, para falar um pouquinho da rede, é importante entender o que a gente objetiva. Né? Então, com o objetivo maior, a gente visa conectar professores por uma educação transformadora. E para fazer isso, nós desenvolvemos atividades, projetos e formações, considerando principalmente quem planeja essas atividades e o seu público-alvo. Então, nós consideramos que todas as nossas atividades, projetos e formações são desenvolvidas por professoras e professores para professores e professores. Assim, nós garantimos que essas ações elas aconteçam em total sintonia com o público-alvo, suprimindo as suas carências e garantindo o alcance dos seus objetivos. Como missão, nós entendemos e buscamos contribuir na formação inicial e continuada de professoras e professores em todos os níveis de ensino. Aqui entra um desafio importante porque não se trata de um grupo de pesquisa com determinado tema. Isso é o grupo Movimentos Docentes, né, ligado principalmente à Unifesp e ao diretório do CNPq. Enquanto rede, nós temos uma missão muito maior, também de agregar outros grupos de pesquisa para contribuir nessa missão. Né? Nós estamos atuando não apenas em um nível de ensino, ou então apenas em uma modalidade, não só na educação regular, ou na EAD, ou no ensino superior, ou na educação básica. Aqui nós estamos falando de todos os níveis modalidades de ensino. Para isso, nós buscamos oferecer atividades que tenham processos de ensino, aprendizagem e projetos formativos que integrem teoria e prática e que respeitem o contexto em que o nosso público-alvo está inserido, impactando positivamente na qualidade da educação como processo social. Nós temos como visão e buscamos também ser referência global em formações de excelência que se alicerçam na pedagogia freiriana e que valorizem a inovação tecnológica e a formação social como indispensáveis à formação docente.
Para isso nós entendemos que a promoção de aprendizagem criativa e construção de espaços inovadores, a valorização de solidariedade, responsabilidade social e ambiental e o incentivo à autonomia, diálogo e colaboração são vitais para todos esses processos. Falando agora um pouquinho sobre o histórico da rede de movimentos docentes, do nosso ponto de partida, eu resgato um pouquinho sobre a professora Marilena Rosalém, que lá em 2010 teve a brilhante ideia de criar o grupo de pesquisa Movimentos Docentes, que num primeiro momento desenvolvia projetos de extensão voltados à formação inicial e continuada de estudantes da licenciatura plena em ciências, o curso de LPC aqui do campus de Diadema, e posteriormente da comunidade ao entorno do campus. Lá em 2012, 2 anos depois, o Grupo Movimentos Docentes teve a oportunidade aí de participar, com a participação da professora Marilena Rosalém e da professora Lígia Azares, do projeto PIBID, do programa PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o que hoje nós lutamos para se constituir como política pública. Hoje o PIBID é conhecido como PIBID-RP. Lá em 2012, então, com essa participação do Grupo MD nesse programa, foi criado o projeto PIBID Didática. E aqui entra a minha participação no Movimentos Docentes. Então, dentro do projeto Didática, foram desenvolvidos diversos subprojetos. O projeto CTSA, Tecnologias, um projeto de horta pedagógica, e o projeto que eu pude desenvolver, que é Educação Ambiental em Sala de Aula. E aí, nos próximos 2 anos, eu fui desenvolvendo diversas atividades de educação ambiental nas salas de aula de uma escola na periferia da cidade de Diadema, grande ABC São Paulo. Durante os 2 anos de projeto, além de diversos trabalhos publicados, diversas contribuições para as formações de estudantes e alguns prêmios que a escola chegou a receber também, nós fomos observando que desenvolver as atividades apenas no contexto da sala de aula não estava sendo suficiente, que era necessário também expandir a atuação para a formação de professores, visto que a minha participação e dos demais pibidianos naquela escola seria temporária, Logo nós estaríamos saindo dali para outra escola e atuação como professores em outros espaços. Então nós precisávamos expandir a atuação para além da sala de aula, para trabalhar também com formação de professores e para trabalhar com o quadro de gestão da escola. Isso coincidiu com 2014, aonde o PIBID Didática deixou de existir e deu espaço para o projeto PIBID Ciências. E dentro do projeto PIBID Ciências, aproveitando esse crescimento, nós transformamos o projeto de educação ambiental em sala de aula no projeto Educação Ambiental na minha escola. E aqui nós começamos a trabalhar aspectos da formação de professores e da gestão escolar, oferecendo atividades, oferecendo formações e materiais instrucionais que pudessem dar base e conteúdo para que professores e gestores pudessem dar continuidade às atividades de educação ambiental. Em 2015, após uma atividade, uma feira de ciências realizada na escola, nós tivemos contato com a diretoria de ensino da cidade de Diadema, e aí nós percebemos, por meio desse contato, que as atividades elas poderiam extrapolar as paredes daquela própria escola. Elas poderiam irradiar para a comunidade ao entorno e também para outras escolas por meio da diretoria de ensino. Isso coincidiu com os estudos e as pesquisas que estávamos fazendo na época lá no Grupo Movimentos Docentes. Então, à época, nós estávamos trabalhando com a política pública, escolas sustentáveis, a política pública nacional, escolas sustentáveis, e aí nós percebemos que um pouquinho da base dessa política poderia nos ajudar na expansão desse projeto para a cidade de Diadema, que hoje comporta 57 escolas públicas estaduais. Então, em 2015, criamos o projeto Estratégias de Educação Ambiental para a Construção de uma Escola Sustentáveis. Esse projeto ele foi desenvolvido considerando várias vertentes, vários eixos de atuação da própria Política Nacional de Escolas Sustentáveis, como também outras que foram inseridas por nós aqui do Grupo Movimentos Docentes. E junto com esse projeto vieram as formações, o oferecimento de cursos, de oficinas pedagógicas, que foram ampliando o leque de atuação do grupo. Em 2017, buscando principalmente o apoio aí da instituição, da Unifesp e de outras redes de fomento, nós transformamos o projeto em um programa
Dessa forma, a gente conseguiria abarcar um número maior de estudantes, de professores, de temas e também aumentar nossa capacidade de captação de recursos, principalmente de bolsas, para poder desenvolver as atividades. Então, em 2017, foi criado o programa Escolas Sustentáveis, construindo espaços educadores sustentáveis. No Escolas Sustentáveis, nós fomos, assim como aconteceu inicialmente lá na primeira atividade do PIBID, nós percebemos que as atividades elas iam crescendo exponencialmente. Então, nós tivemos diversas oportunidades de trabalhar em outras cidades, em outras universidades, incluindo públicas, incluindo particulares, e também em outras escolas que fugissem do espaço ali da Unifesp na cidade de Diadema. Nós começamos a trabalhar com diversas outras universidades e escolas das 7 cidades do Grande ABC. Essa atuação, ela nos permitiu observar um novo campo maior de atuação e também uma carência. De nada resolveria levar os estudantes da licenciatura para as escolas e universidades para desenvolver projetos, para desenvolver formações, né? Se nós não tivéssemos a oportunidade, pensando enquanto pesquisadores, né, pensando enquanto universidade, de trazer dados dessas realidades, dessas escolas, universidades e comunidades para dentro da universidade, para que a gente pudesse dar continuidade às pesquisas, atividades formativas, e que a gente pudesse gerar subsídios ali que pudessem propor futuramente novas atividades. Então, em 2019, com base na política de criação de observatórios institucionais da Universidade Federal de São Paulo, nós criamos o Observatório de Educação e Sustentabilidade, que daria base, né, científica aí, com dados, pesquisas e embasamento técnico-científico para as atividades do programa Escolas Sustentáveis. Então, hoje, o Observatório é um dos carros-chefes aí da rede de movimentos docentes e do grupo, justamente por dar base, por dar solidez que a academia pode trazer para essas atividades. Em 2020, com o surgimento da pandemia, nós nos vemos aí um pouco limitados, né, por conta das atividades presenciais que precisavam, que acabaram sendo interrompidas. Então, por conta disso, nós começamos em 2020 a tirar um plano antigo do papel, né? Então, nós começamos por volta de 2016, 2017, a rascunhar e idealizar o que seria um evento, né, um seminário, um congresso relacionado à formação de professores, que seria o Encontro Nacional Movimentos Docentes. Mas então a gente, considerando as atividades presenciais, a gente nunca conseguiu os recursos suficientes para trazer palestrante, pensando em espaço para organizar um evento tão grande que pudesse comportar o nosso público-alvo. Então, dentro do contexto da pandemia, né, nas atividades online, aí, valorizando um pouco mais a educação à distância, nós conseguimos trabalhar oferecendo diversos projetos e programas e eventos e cursos para a formação inicial e continuada de professores, entre eles o CENFOR, é o ciclo de encontros formativos do Grupo Movimentos Docentes, a jornada pedagógica, que depois se transformou na jornada Desafios Educacionais, o Tio da Stal, que é a Semana de Educação para a Sustentabilidade, os webinários do UBS, e em outubro de 2020, o Encontro Nacional Movimentos Docentes, que depois deu espaço para o Congresso Movimentos Docentes, que a gente tem realizado desde então. Em 2024, né, como uma das atividades, nós temos aí o estabelecimento e expansão da rede internacional Movimentos Docentes e a realização do CMD 2024, que eu vou falar já já para vocês. Falando um pouquinho sobre a composição da rede de movimentos docentes, né, vocês devem começar a se perguntar como a gente faz para fazer parte, como que funciona a organização dessa rede. Então, a rede é separada nesses eixos que vocês encontram aí, tá? Então, nós temos aí na liderança, a liderança global, composta aí por professores chaves na organização da rede, e temos as lideranças locais, né, que nós estamos em construção para poder definir as regras desses, de inserção desses profissionais na rede de movimentos docentes para poder atuar com todo esse conjunto aí de professoras e professores. Nós teremos também os projetos pilares, né, os projetos que dão sustância para a rede, que sustentam a rede. Então, nessa sessão de projetos pilares, quem participará representando o seu respectivo projeto na rede são os seus coordenadores. Temos a opção também de pesquisadores individuais das instituições que podem se
credenciar junto à rede, os projetos integradores, que aqui entram projetos de outras instituições, que os coordenadores também participarão representando as suas instituições e projetos. Temos a categoria de embaixadores, que a gente ainda está estipulando como podemos categorizar, né, definir quais serão os embaixadores na rede de movimentos docentes, representantes principalmente de estados, que eu vou falar daqui a pouquinho, as instituições e a comunidade de movimentos docentes. Então, como a liderança, né, são compostos aí pelos líderes globais, os projetos integradores, como eu mencionei há pouco, compostos pelos coordenadores dos respectivos projetos. Os projetos pilares, aqui entram as atividades que nós criamos na Unifesp, que ainda persistem, como o Observatório de Educação e Sustentabilidade, a Comunidade de Movimentos Docentes, o MDI Revista, que está na sua reta final de planejamento, o Programa Escolas Sustentáveis. Os embaixadores, então, né, compostos por professoras e professores que representam o Estado do Brasil nos níveis de ensino superior, educação básica, educação infantil e influências na educação. Essa categoria de embaixadores nós pensamos justamente em ser a categoria que mais nos aproxima de professores e professoras que têm uma grande influência na sua determinada área de atuação, no seu determinado nível de ensino. Isso porque não faz sentido nós desenvolvermos todo esse esforço coletivo de realizar o Congresso Internacional Movimentos Docentes, de trazer professores de peso para as palestras e oferecer os cursos e atividades formativas, se nós não tivermos a ampla e massiva participação dos professores lá do chão da escola, né, dos professores, além dos professores da universidade, que desenvolvem pesquisas importantes, mas também dos professores que estão lá na educação básica, né, desde a educação infantil aos estudantes do ensino médio e técnico, que são essenciais aqui para desenvolver a base da educação. Também temos a categoria de pesquisadores e instituições, como eu mencionei há pouco, e principalmente a comunidade de movimentos docentes, que é a porta de entrada de todo professor. Então, a primeira etapa para ingressar na rede de movimentos docentes é fazer parte da nossa comunidade, que está lotada lá no grupo, no Facebook, né, como Comunidade de Movimentos Docentes. É lá que nós damos start às principais ações que nós desenvolvemos. Com a programação do congresso, nós montamos a programação e as sugestões de tema com os participantes dessa comunidade, com o oferecimento de atividades, buscando palestrantes também para mesas específicas ou formações e cursos específicos. Então, a comunidade é hoje o nosso grande carro-chefe para fomentar e trazer professores para compor essa rede. Bom, qual a finalidade de tudo isso? Nós especificamos em 3 objetivos que vão ser os objetivos gerais das nossas ações, de todas as ações, vamos dizer assim. Então, o primeiro deles trata-se sobre aprender e ensinar. Nós entendemos que os projetos, os eventos e as formações precisam contribuir nos processos de ensino e aprendizagem dos docentes. Eles precisam ter essa finalidade específica. Como compartilhar e divulgar, nós entendemos que é essencial o incentivo à divulgação e compartilhamento de práticas pedagógicas e de ensino, das pesquisas e reflexões desenvolvidas pelos docentes. Então, aqui nós damos visibilidade às atividades envolvidas na sala de aula, seja na educação básica ou no ensino superior ou espaços informais, como forma de trazer visibilidade a essas ações por meio de apresentações em eventos acadêmicos, em eventos de divulgação científica, por meio da publicação de trabalhos completos, de resumos, de capítulos de livros autorais, de outros materiais instrucionais. Como aproximar e reunir, nós entendemos ser essencial diminuir as distâncias e barreiras entre os professores de estados e países, de forma a reuni-los em projetos, formações e pesquisas colaborativas. Enquanto professores, nós não podemos continuar, nós não podemos entrar aí nos próximos anos, né? Pensando aí na Agenda 2030, por exemplo, nós não podemos dar continuidade à educação como processo social enquanto uma categoria desunida. Nós precisamos entender que ser professor da educação básica, ser professor do ensino superior, cada um tem as suas especificidades, assim como as suas áreas de atuação, como seus níveis de ensino, mas no fim das contas todos ralaram, estudaram muito para serem professores e para estarem ali atuando nessas suas áreas. Então é importante unir esforços e diminuir essas distâncias e barreiras entre categorias de professores, né? E para isso a Rede Internacional Movimentos Docentes ela tem esse papel crucial
de transformar esse ambiente online, que por vezes pode parecer um ambiente frio e solitário, num ambiente acolhedor, num ambiente que integre essas pessoas e que aproxime de fato, para que projetos e ações possam ser bem divulgados e possam ser valorizados e disseminados. Pensando aí na rede, para passar um spoiler para vocês, então a rede ela não está de toda pronta, nós lançamos a rede oficialmente esse ano no Congresso, e desde então nós estamos caminhando passo a passo, até porque não se trata de um projeto, não se trata de uma ação curta, né, de médio prazo, trata-se de uma atividade de longo prazo, de uma atividade que ela não é feita apenas por Everton e Marilena, por Marilene e Everton, ela não é feita apenas pelo coletivo do Grupo Movimentos Docentes ou pelos professores da Unifesp. É uma atividade que ela é feita em conjunto por vários professores. As atividades oferecidas são feitas em conjunto por vários professores. Nós aqui estamos apenas na ponta do iceberg, organizando e gerindo, né, todas essas atividades. E daí, então, é importante demonstrar que é uma atividade, que é uma rede em construção, a qual vocês e a IGPA, por exemplo, hoje estão fazendo parte. Bom, é importante para a gente trazer um pouquinho da marca, né, Movimentos Docentes. Então, nós trouxemos aqui os elos e as conexões, destacando principalmente a participação global de professores. Hoje na rede nós temos professores que integram aí a nossa base, né, de mais de 20 países aproximadamente, então é um volume muito importante. Em se tratando de estados representantes, nós temos aí 15 representantes dos estados, embora esse número lá no Congresso Movimentos Docentes apareça como nós temos professores participantes de todos os estados no Congresso, mas como representantes ainda não temos de todos, né? A cor azul, destaque aí do nosso logo e que aparece com frequência nas nossas atividades, nós damos base aqui à psicologia, destacando que essa cor azul marinho, ela transmite sabedoria, tranquilidade e confiança, que são três qualidades aí que nós entendemos que elas são inerentes à profissão professor, né? Os professores, eles precisam ter essas três qualidades aí, confiança em si mesmo, no seu trabalho e também nos seus estudantes, né? A sabedoria, que, bom, vital para a profissão, e a tranquilidade em lidar com os problemas corriqueiros que nós enfrentamos, tanto na nossa classe social enquanto profissionais, como também nas salas de aula de universidades e das escolas, com as inúmeras dificuldades que nós enfrentamos, não só no Brasil, como também em outros países. Pensando em rede internacional, a internacionalização, considerando que uma atividade desenvolvida em uma escola municipal nos confins do Pará, ou que uma atividade desenvolvida em uma escola pública estadual com um pouco mais de 1.000 alunos na periferia da cidade de Diadema, essa atividade que gerou um impacto para aquela sala de aula, ela possa ser vista, ela possa ser ouvida, possa ser compartilhada e possa ser reproduzida por outros professores de outras regiões do Brasil, como também de outros países. Né? Então, esse ponto da internacionalização é muito importante para a rede, pensando exatamente nisso, nessa divulgação das outras atividades dos professores. Bom, dando caminho aqui para o finalzinho da minha fala, é importante a gente falar um pouquinho também sobre o Pará, né? Porque a gente está participando desse evento afinal. Então, o Seminário Nacional de Educação à Distância do IGPA, ele traz como tema nessa edição os desafios na oferta de uma educação pública acessível, inclusive com qualidade, conectados com os ODS da Agenda 2030 da ONU. Né? Então, para a gente é muito importante porque a gente tem esse grande peça, a grande raiz na educação para a sustentabilidade, trabalhando principalmente com os ODS, e aí trazer essa atividade para esse quadro de professores do Pará é um número muito expressivo para a gente, porque nós tivemos no congresso desse ano mais de 27 mil participantes inscritos. Desses mais de 27 mil, nós tivemos aí praticamente 1.000 inscritos do Pará. Foram 989 pessoas inscritas. Tá? Isso participantes inscritos. Tá? Nós temos um número muito mais expressivo, que é o número de participações no canal do YouTube durante a semana da programação. Só que esse dado, infelizmente, não consegui trazer para vocês hoje. Mas certamente teremos outras oportunidades aí junto com o IGPA. Então, foram basicamente aí 1.000 inscritos, né, do estado do Pará.
Desses 989 inscritos, nós tivemos aí professores da educação básica e do ensino superior, estudantes da educação básica, o que é muito impressionante para a gente, saber que estudantes da educação básica, do Fundamental 2 e do Médio, estão vindo para participar de um evento que é voltado à formação de professores. Tivemos vários universitários, pós-graduandos, gestores e pesquisadores. E toda essa rede aí de quase 1.000 inscritos, eles vieram de mais de 20 cidades do estado do Pará. Aqui eu destaco algumas, né, que trouxeram um volume um pouco maior. Por exemplo, Belém, Santarém, Tucuruí, Paraupebas, Castanhal, Abaetetuba e Altamira. São as cidades que se destacaram aí na quantidade de inscritos. E é um ponto importante quando a gente pensa aqui sobre educação à distância, né, já que o seminário traz isso como tema-chave. Quando que numa atividade convencional, aqui em São Paulo, por exemplo, nós conseguiríamos trazer 989 profissionais da educação e estudantes para participar de um evento, aqui em São Paulo, lá na cidade de Diadema ou aqui em Santo André. Ou então, se for uma atividade internacional, como é o caso, né? Ou o inverso também, quantas pessoas a gente consegue levar da Unifesp Campus Diadema para oferecer uma palestra ou participar de uma palestra em alguma cidade do estado do Pará. Então, aqui nós observamos que essas atividades dentro da educação à distância, elas são primordiais, desde que elas sejam acompanhadas aí com o tema que dá norte ao Seminário Nacional. Né? Oferecer uma educação que seja pública, acessível, inclusiva e com qualidade. E é justamente por isso que o professor Renan aí trouxe esse tema dessa palestra, né? Foi uma palestra que o professor sugeriu como título para a gente, pensando principalmente na questão da acessibilidade, né, da inclusão, e maior do que isso, da qualidade das atividades e conteúdos que nós oferecemos. Então, a Escola de Governança Pública do Estado do Pará, ela tem participado de outras edições do Congresso Movimentos Docentes, mas em 2023 a EGPA ela participou como parceira formal, né, dessa atividade, representando o Estado do Pará na comissão organizadora, o que nos permitiu trazer esses dados aqui para vocês. Para 2024, nós buscamos aí, junto com a EGPA, a parceria para o oferecimento de cursos online gratuitos de atualização e de curta duração, a realização de diversos webinários, formações e projetos locais para a região norte do país e também para o estado do Pará, o apoio e participação na programação do CMD 2024, então a EGPA no ano que vem terá uma atividade específica na nossa programação do Congresso, e a organização de eventos e publicações para divulgação de práticas de gestão, práticas pedagógicas e pesquisas científicas locais aí desenvolvidas na região norte do país. Gente, terminando aqui a minha fala, gostaria de agradecer a participação de vocês, novamente ao professor Reinan Abreu, pelo convite à professora Marilena e a mim para estar representando a Rede MD. Deixo aqui para vocês o convite para se inscreverem no Congresso Internacional Movimentos Docentes, que na edição do ano que vem traz como tema o Pacto pela Formação e Valorização Docente. Eu acho que isso é uma discussão primordial no Seminário Nacional de Educação à Distância, quando a gente pensa em educação como processo social, quando a gente pensa na categoria de professores, é essencial estabelecer esse pacto pela formação e pela valorização docente. O congresso do ano que vem acontecerá de 15 a 18 de outubro de 2024. As inscrições para participação como ouvintes já estão abertas no site movimentosdocentes.com, que vocês podem ver aí na tela. Vocês também podem participar, mestres, mestrandos, mestres e doutores, das comissões científicas, que as inscrições também já estão abertas, e podem se indicar para as comissões, para a comissão organizadora, que haverá uma seleção especial para isso, ok? Ao seguir, eu deixo para vocês aqui, então, o meu contato. Acompanhem a Rede Internacional Movimentos Docentes nas redes sociais, tá bom? O nick, né, o apelido está logo abaixo aqui do meu nome, @Movimentos Docentes, tanto para o Facebook quanto para o Instagram, e os meus contatos estão na tela. É um prazer estar com vocês, e desejo aí espero que vocês tenham tido um bom seminário, que vocês tenham aí, caminhem para uma finalização de semestres e bimestre adequado, né? Tenham descanso merecido no final de 2023, para que a gente possa começar as atividades de 2024, pensando nesse pacto pela formação e valorização docente. Um abraço para todos.